eu tava ali olhando as caixinhas para ver os assuntos que são legais de falar, né? Que dá para falar um bom tempo e tal. Tem muita coisa repetida, muita coisa que dá para falar horas, mas seria entediante para a maioria das pessoas, né? Tipo, perguntaram ali qual a interação entre o gerente de produto e o gerente de projetos. E aí, por mais que tenha um público interessado, para a maioria das pessoas que nem são desse mundo, não iam curtir, tá ligado? Mas se tem um assunto que todo mundo curte, unanimidade, é o tal do relacionamento. Como o pessoal gosta de relacionamento, bicho. E aí eu escolhi lá uma pergunta que é como lidar com ciúmes, né? Como é que lida com ciúme e tal. E por mais que hoje eu não seja um cara ciumento, né, eu não tenho menor... eu não sou um cara ciumento e eu não tenho paciência para ciúmes. Nem sempre foi assim, tá? Nem sempre foi assim. E aí minha história com ciúme, ela é... Ai, que susto, um cachorro. Achei que o doguinho ia atravessar aqui na frente. Mas minha história com ciúme, ela é meio longa, assim. Então, quando eu tinha 2009, 2010, eu fui morar junto com uma namorada, assim, tá ligado? E talvez ela nem saiba disso. Se ela ver esse vídeo, foram anos de terapia para chegar a essas conclusões. Desculpe por tudo. E acho que ela nem sabia que eu tinha ciúme, que eu tinha esse perfil ciumento, sabe? Mas o que acontece? A gente foi morar junto, assim. A gente namorava e tal, e foi morar junto. É uma longa história, é uma história até meio engraçada do meu ponto de vista hoje. Mas a gente foi morar junto. Não deu muito certo, por mil motivos, inclusive por ciúmes meus. Hoje eu reconheço, talvez, né? Mas enfim, a gente foi morar junto e tal. E aí, por algum motivo que eu não sei explicar, eu comecei a me sentir inseguro de alguma forma, assim. E nem tinha nenhum motivo aparente pra isso acontecer, assim, né? Mas eu me sentia inseguro, achava que, sei lá, ela ia me trocar a qualquer momento, que sei lá, que ela tava dando mole pro cara do estúdio de tatuagem que ficava embaixo do prédio, sei lá, essas neuras que vêm. Só que esse é um lugar muito obscuro, que se você alimenta isso, isso cresce, saca? Isso sai do controle. Por isso que eu não acho que existe o tal do ciúminho saudável, tá ligado? Eu não acho que existe o ciúme saudável, porque é um sentimento que cresce. É um sentimento que, se você começa a escavar, ele vai ficando muito profundo, assim. E uma coisa que começou com um pensamento, assim, uma dúvida, né, tipo, na época, que era, tipo, sei lá, né, será que ela daria mole pro cara? Uma parada dessas, assim. É muito difícil falar, obviamente, essas coisas, assim, expondo, né, minhas vulnerabilidades e meus defeitos e tal, mas acho que faz parte também. Tem mais de 10 anos, né? E aí
eu tinha essa neura muito forte, assim, muito forte mesmo. E, porra, isso começou assim com um pensamento bobo, né? Com nada a ver. E que foi crescendo, assim, foi virando uma forma de obsessão, assim. É quase um pensamento obsessivo, onde você entra nesse loop de ficar criando situações e histórias fictícias na sua cabeça, né? E aí que é foda, porque dentro da sua cabeça tudo, tá ligado? Tudo é plausível. E é óbvio que se você for pensar de uma forma muito ampla, né? Se você for pensar de uma forma muito exagerada, tudo pode, tudo é possível, né? Não existe nenhuma barreira física, lógica, impedindo que aconteça, sei lá, de uma pessoa que você namora se interessar por outra e te trair. Não existe nenhuma barreira para isso. Só que não existe nenhuma barreira para isso nunca, tá ligado? Não existe nenhuma barreira para isso jamais, sacou? E cara, quando você tá pensando sobre essas paradas, você começa a construir histórias e fazer conexões que não estão lá, que na sua cabeça elas fazem sentido, mas que no mundo real elas não fazem, né? E aí a gente vai mergulhando nessa neura, nessa pira toda pra poder, sei lá, justificar uma série de dúvidas e aí você começa a ficar prestando atenção em como a pessoa olha, em como a pessoa fala, em como a pessoa age, no jeito que é, sei lá, ela vai pra janela, olhar pela janela, você acha que ela tá indo ver alguém, e aí ela fala que vai, sei lá, sair com uma amiga, só que aí é uma amiga que ela não sabe há 1000 anos, aí você começa, ué, mas você não sai com essa amiga, e aí você começa a ter algo estranho, e aí você começa a desconfiar de tudo. Tudo vira um motivo de desconfiança, e às vezes, na maioria das vezes, realmente, é só realmente uma amiga que ela não falava há muito tempo começou a aparecer de novo, a pessoa tá querendo criar um hábito novo, alguma coisa dessas assim. E eu já namorei pessoas muito ciumentas também. E hoje eu reconheço nos dois caminhos, né, essa relação assim. Então quando eu namorava uma mina ultra ciumenta lá, foi uma das minhas primeiras namoradas assim. Foi logo quando eu comecei a emagrecer, tal, da primeira vez. Eu era sedentário, há muitos anos sedentário. E aí um dia eu comecei a ver vídeo de parkour e tal, 2002, por aí, 2001, 2002. Por aí eu comecei a ver uns vídeos de parkour e decidi que eu ia querer treinar aquele negócio. Gordo, sedentário, e eu queria treinar aquele negócio. E aí eu comecei a sair de casa pra caminhar, né? Eu não tinha, força nenhuma, era fracasso, não tinha massa muscular alguma, não conseguia ficar parado na posição de flexão. E aí eu comecei a sair de casa pra fazer caminhada. Então eu acordava todo dia às 5 da manhã, né? Meu ônibus do trabalho passava às 6h30, então eu tinha que acordar às 5 da manhã. E aí quando eu acordava, eu ia caminhava ali 1 hora, 40 minutos e tentava fazer alguma coisa de força ali, sei lá, ficar na posição de flexão, me pendurar numa barra, alguma coisa assim, porque eu realmente não tinha força alguma. E aí, às vezes eu chegava do trabalho 6 horas, 7 horas da noite e ia fazer uma caminhada também, né? E naquela época existia celular, né? Mas os celulares não eram como hoje, assim. A gente não tinha 3G, essas coisas não existiam, assim. A gente tinha SMS, né? E era só o que tinha. A internet era por uma parada chamada WAP, que era muito, muito, muito lenta.
né? E aí você não existiam páginas preparadas, não era um navegador comum, você não fazia nada com isso. Na verdade é que não servia para nada. Então a gente mandava SMS, era o jeito de conversar. E aí, né, obviamente, eu ficava ali meio incomunicável por 40 minutos, 1h30, toda vez que isso acontecia. E hoje em dia, né, tem o WhatsApp e tal, as pessoas se comunicam com muito mais facilidade. Na época não, na época você falava, pô, minha namorada morava longe de mim, eu falava com ela, sei lá, era uma vez no dia, 2 vezes no dia, ali a gente trocava umas mensagens, falava algumas coisas e combinava quando ia se ver e tal, para se ver no dia seguinte. A gente se via quase todo dia, mas não era todo dia, né? Eu saía do trabalho e ia visitar ela normalmente, alguma coisa assim. E aí eu comecei a fazer exercício, e como isso não era um padrão meu, né? Tipo, o Beto não é uma pessoa que faz exercício, era óbvio isso. Ela começou a estranhar. E aí ela ficava muito desconfortável quando eu saía, falava que ia sair pra andar, ia falar alguma coisa, porque é como se eu estivesse mentindo pra ela. E aí ela ficava meio nessa do você tá mentindo, né? Isso daí não pode ser verdade, como assim e tal. E óbvio que, né, nessa época eu emagreci, sei lá, eu pesava 100 quilos, eu emagreci 30 quilos em 3 meses, assim, fui pra 70 quilos. Então, como eu emagreci muito rápido, ficou óbvio que eu realmente estava fazendo exercício, né, e alguma coisa em relação a isso. Mas aí, isso gerou uma desconfiança, né, porque como era uma parada nova, ela começou a desconfiar de tudo que eu fazia dentro daquilo. E aí, isso era estranho. Então, às vezes, quando a pessoa muda um padrão, né, e você já tem um perfil meio ciumento, você começa a desconfiar daquilo e criar histórias em cima disso, né? Algumas histórias são criadas em cima disso. E a mesma coisa, quando você já tá numa neura um pouco mais forte, essas histórias vão ganhando um corpo monstruoso, assim, vão ganhando um corpo que você nem consegue descrever, assim. E aí nessa época que eu passei por isso, que eu sentia muito ciúme e tal, eu tenho a mais absoluta certeza que isso me distanciou dessa pessoa e me fez simplesmente não conseguir mais me relacionar direito, porque qualquer momento onde eu deveria estar curtindo a relação, né, ali, pô, feliz e tranquilo e relaxado, eu tava basicamente desconfiando, de olho, tentando olhar sinais de que tinha alguma coisa. E aí isso vira uma pira monstruosa, assim, e que com certeza desgastou o relacionamento, né? E óbvio, tiveram outros problemas, mas eu também não descarto mesmo a hipótese, né? E tenho quase certeza disso, de que foi tudo culpa minha. Foi tudo como eu me distanciei da relação. Eu criei um terreno fértil para todos os outros tipos de problema acontecerem, assim. Só que eu identifiquei isso depois que eu terminei a relação e tudo e tal. Eu identifiquei isso em mim e eu cheguei à conclusão muito cedo, assim, poucos meses depois de terminar, de que eu nunca mais queria estar nessa posição novamente, assim. Que eu nunca mais queria estar nesse lugar onde eu vivo uma paranoia de que existe uma conspiração contra mim, assim, né? Porque isso destrói qualquer relação. Isso destrói a sua própria vida. A sua rotina vai pro caralho, porque você começa a querer, sei lá, voltar pra casa 20 minutos mais cedo, meia hora mais cedo, pra ver se pega alguma coisa acontecendo, sabe? Essas coisas acontecem, né? A gente acha que nós somos os gênios do crime, mas essas coisas acontecem, sabe? O tempo todo, assim. E isso é só a nossa cabeça fudendo
a nossa autoestima, a nossa confiança. Então, eu tenho certeza que esse relacionamento em específico, apesar de ter acabado do jeito que acabou e de ter começado do jeito que acabou e tal, ele... A desestruturação dele, né, sentimental, emocional, com certeza foi completamente minha. Com certeza foi completamente minha. E aí, depois que a gente terminou e tal, eu decidi que eu jamais queria estar nessa posição. Eu ainda não tinha feito a associação de que provavelmente o meu ciúme e desconfiança foram um motor de desgastar o relacionamento, mas eu já tinha entendido que aquilo me prejudicou, né, de uma forma gigantesca, assim, de que me dava ansiedade, me gerava crises de paranoia, porra, uma série de sentimentos horríveis, assim, que são até difíceis de descrever, mas que acontecem. E, né, vocês devem imaginar que eu estou completamente desconfortável falando essas coisas, porque são coisas muito íntimas, mas é a verdade, assim, não tem muito jeito. E aí, no meu relacionamento seguinte, já com essa postura de que eu não queria ter ciúme e tal, eu comecei a literalmente tentar bloquear e contar histórias por cima das minhas inseguranças, assim, sabe? Então, eu comecei a namorar uma pessoa que era muito bonita, né? Que era dentro da minha percepção, e é óbvio, dentro da percepção de todo mundo praticamente, era uma pessoa que era bonita demais pra estar comigo, sabe? Essa sensação assim. E que morava, porra, em outro estado, em outro lugar, 1000 quilômetros, a gente se via uma vez por mês, sei lá, às vezes nem tudo isso, assim. E era uma pessoa que saía pra barzinho, que ia pra balada, não, balada não, né? Mas que tinha sua vida social aqui, tinha seus amigos. A maior parte das pessoas que ela andava eram amigos homens, assim. E aí, logo de cara, assim, no comecinho, sei lá, por exemplo, eu liguei pra ela, a gente tava conversando e tal, de manhã cedo, e aí ela contou que um amigo dela tinha ligado de madrugada, bêbado, pra ela, pra chamar pra sair, e ela tava cansada e falou que não. Na cabeça do ciumento, isso já seria tipo pô, esse amigo quer pegar ela, esse amigo tá em cima, e porra, ligando de madrugada, que porra saca, né? E aí era um exercício diário de falar, tipo, porra, nada a ver, velho, nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela tá comigo, ela gosta de mim, não existe nenhum motivo pra ela estar namorando comigo à distância e né, me sacaneando de alguma forma. E simplesmente não tem motivo pra isso acontecer. Ponto. Cortou aí, né? E aí a gente começa a racionalizar esses pensamentos que são insegurança, que são pensamentos de insegurança, né? E isso foi sendo construído na minha cabeça ao longo desses anos, assim, até o ponto de eu me sentir muito confortável em dizer que eu não tenho ciúme mais, de que eu nem penso nisso, e quando penso, eu penso do tipo assim, tipo, foda-se também, tá ligado? Porque além de você começar a reconhecer que todas essas coisas, todos esses pensamentos de ciúme, eles são insegurança, né? Eles só existem pra você na sua cabeça, não é a realidade, não existe nada de real naquilo, de sólido naquilo. Além disso, você começa também a entender umas outras coisas. Então, o que eu entendi nisso? Eu entendi, antes de tudo,
que, porra, deixa eu fazer um negócio aqui. Não. Então eu entendi, antes de tudo, que, porra, a pessoa que tá com você, a pessoa que decidiu ter um relacionamento com você, que te assumiu, que decidiu compartilhar um período da vida com você, né? Na maioria das vezes, e eu sei que existem exceções para isso, na maioria das vezes, essa pessoa não tem motivos para te trair. Ela não tem o menor motivo para te trair. Ela tá com você, ela escolheu isso, né? Eu tô falando no feminino porque quando eu falo essas coisas eu falo pensando em mim, né? Então, me relaciono com mulheres, então obviamente eu falo ela e tal, mas enfim, façam os ajustes óbvios que vocês devem estar pensando, tipo, serve para homens também. Não existe um motivo algum para essa pessoa te trair, tá? Não existe. Essa pessoa não acorda de manhã cedo e fala: bom dia, deixa eu procurar como eu vou trair essa pessoa hoje, ou como eu vou magoar essa pessoa hoje. Não é assim que o mundo funciona. A maioria das pessoas são bem intencionadas e estão ali dedicadas a tentar fazer o melhor de uma relação, sabe? É meio isso, assim. E aí, quando você começa a entender isso, que a pessoa tá com você porque ela quer, porque ela tem intenção, porque ela não tem nenhum motivo, e por mais que às vezes você não se ache bonito o suficiente, rico o suficiente, legal o suficiente para aquela pessoa escolheu compartilhar um relacionamento com você e não com outra pessoa. Então você já está numa vantagem ali. Já existe um motivo, mesmo que você não entenda, que te coloca numa situação de vantagem em relação a qualquer outra pessoa no mundo ali, porque ela está com você. Foi uma escolha ativa e honesta. E aí isso traz uma tranquilidade quando você absorve isso. Do tipo, cara, a pessoa tá comigo porque ela não tem nenhum motivo pra me trair. Ela tá comigo porque ela gosta, tá comigo porque ela quer. E aí existe também uma outra coisa que a gente precisa entender e aceitar, tá? E isso é o que causa um desconforto monstruoso na maioria das pessoas que já tem um perfil mais inseguro e ciumento. As pessoas, elas não são perfeitas. Seres humanos são falhos. A gente falha, a gente erra. A gente falha em coisas simples, das mais simples do mundo, que só dizem respeito a gente e que a gente quer muito. Então eu vou dar um exemplo que talvez seja um exemplo meio grotesco, grosseiro, mas imagina uma pessoa muito acima do peso, que está tentando comer bem, que sofre de impulsividade alimentar de alguma forma, e essa pessoa tá ali certinho, acorda, come de acordo com o plano alimentar, come uma saladinha, bebe água, tá indo fazer exercício, tá fazendo tudo do jeito certo. Essa pessoa, o sonho dessa pessoa é vencer essa batalha, né? E aqui eu não tô entrando no mérito de que se é certo, errado, se enfrentar para padrões e tal. Só estou colocando o cenário comum, muito comum, onde o sonho dessa pessoa é vencer essa batalha e perder peso e, né, ter um corpo que ela gosta, que ela se identifica, alguma coisa assim. E aí essa pessoa, ela um dia
em casa, assim dá 10 horas da noite, ela já tá cansada, o dia não tá bom, o dia não foi bom. Essa pessoa começa a sentir um impulso muito forte, vai lá e devora uma barra de chocolate. E aí você pode falar, pô, mas você tá comparando a traição com comer um chocolate? Então, o problema é que nesse caso é ainda mais forte do que você romper um elo, né? Você ferir um elo com uma outra pessoa que você gosta. Você está ferindo o seu maior sonho, a sua maior vontade, o seu maior objetivo. E pode parecer abstrato, mas quando você acompanha e conhece pessoas que passam por esse tipo de dificuldade, por esse tipo de drama aí, você vê pessoas que choram enquanto comem, porque elas simplesmente não conseguiram controlar aquilo e elas falharam com elas mesmas. Não estou querendo dizer que é igual, que é a mesma coisa, nem nada do tipo. São impulsos diferentes baseados em gatilhos diferentes por questões diferentes, tá? O meu ponto é que a gente vai falhar com absolutamente tudo na nossa vida. Absolutamente tudo na nossa vida. Então, a gente vai um dia ficar com preguiça de ir pra aula, a gente vai ferir a confiança dos nossos pais que confiaram na gente, que a gente ia numa festa que a gente falou, mas a gente queria ir num outro lugarzinho e a gente não contou. E a gente a gente não é perfeito. A gente não é perfeito e a gente vai cometer um range de imperfeições ao longo das nossas vidas, que a gente vai se arrepender em algum momento, ou a gente às vezes se arrepende imediatamente, né? A gente fala, puta, não devia ter feito isso, mas a gente vai ser perfeito. E infelizmente quando a gente pensa em relacionamento, né, a gente coloca essa instituição amor como se ela exercesse uma força sobrenatural acima de tudo, como se ela fosse capaz de sobrepor, né, essa fragilidade humana, essa imperfeição humana. E aí a gente acha que porque a outra pessoa ama a gente, porque a gente confia na outra pessoa, essa pessoa ela precisa ser perfeita, ela nunca vai poder olhar para outra pessoa, ela jamais vai trair alguém porque o amor não permite, e que se ama de verdade ela não vai trair. Mas a verdade mesmo é que isso é mentira, tá ligado? Isso é criar uma justificativa, né, baseado numa supervalorização moral, para tentar criar essa coleira do tipo, porque se você me trair, você não me ama, né? E obviamente, se você não me ama, eu não quero ficar com você. É para criar esses dilemas morais que esse tipo de construção existe aí. E só que infelizmente as pessoas, elas não são perfeitas. Elas não são perfeitas em nenhum grau. E elas vão trair. Elas vão trair. Existem pessoas que não vão trair? Existem, claro que existe pessoa que não vão trair. Claro que existe, né? Existe um range variado de pessoas no mundo, tá? Mas na maioria dos casos é um risco inerente a qualquer relação. É algo que pode acontecer em qualquer relação. E aí quando eu falo isso, as pessoas acham que eu estou passando o pano para traição. E não estou. Eu acho traição uma parada dolorosíssima, né? Isso destrói, isso corrói um relacionamento por dentro das mais diversas formas. Por mais que as pessoas fiquem juntas, continuem juntas, normalmente não volta a ser
o nível de cumplicidade que era antes, não volta a ser o nível de proximidade e confiança que era antes. Isso é o tipo de coisa que é... Sabe quando você compra um carro novo e aí você pega um buraco com o seu carro e aí o seu carro começa a fazer um barulhinho diferente, um tac, 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 tac diferente, que só você ouve, né? Parece que tá tudo normal, mas só você ouve esse barulhinho. E aí, você vai lá, pede pro mecânico olhar a roda, ele troca a roda porque tava meio amassada, ele olha tudo, e aí o pneu tá novo, tá tudo novo, tudo legal. Só que você entra no carro, você acelera e você sente que não é mais a mesma coisa. Não é mais a mesma coisa. E muitas outras coisas acontecem num relacionamento que geram essa sensação de que mudou e não é mais a mesma coisa, né? Algumas até positivamente, algumas negativamente, algumas que são neutras, né? Que só é. E as pessoas se adaptam e seguem a vida. Então, uma coisa que a gente ouve muito falar, e talvez eu passe por isso mais na frente, né? Talvez eu passe por isso mais na frente, é que quando você tem um filho, né? Quando seu filho nasce, seu relacionamento muda completamente. E é um desse tipo de coisa, assim, vocês dois ainda se amam, vocês dois ainda gostam um do outro, mas existe uma outra dinâmica que muda tudo, as preocupações mudam, o foco muda, o centro das atenções muda. Então, num casal, né, que mora junto, que acabou de casar, normalmente a atenção, a energia, eu vou chamar de energia, mas essa atenção quase que natural, né, um foco quase natural para um objetivo, para um assunto, é a outra pessoa que você ama. Então, o meu foco de vida, da minha vida, né, que eu penso 24 horas por dia, é a Mariana. Então, qualquer decisão que eu vou tomar, eu penso, isso vai ser bom para Mariana? Isso vai ser bom para mim? Como é que isso se encaixa na nossa vida? Como é que isso faz a nossa vida melhor? Isso pode fazer nossa vida pior, né? Como isso interage na nossa vida aqui? E imagino que do lado dela também, né? Que ela também pense, quando vai tomar uma decisão, que o Beto vai ficar feliz, o Beto vai ficar triste, isso aqui vai agradar ele, isso aqui é bom para nossa relação, isso aqui vai fazer a nossa vida mais confortável, melhor. E a gente tem essa energia psicológica, aí tô chamando de energia, mas é essa direção psicológica voltada para outra pessoa, para a pessoa que a gente ama. E aí quando um filho entra na equação, né, um filho surge, você tem um terceiro ponto de foco. E é um terceiro ponto de foco muito sensível, muito vulnerável, que é uma criança, que é um bebê, né, que precisa de atenção constante, que precisa de foco constante. Então, normalmente, a atenção do casal se vira pro bebê. E pelos relatos, e aí eu tô falando aqui completamente anedótico, né, só o que eu ouvi de relato, normalmente a atenção do cara continua voltada para a esposa, porque a conexão dele, né, é muito maior com a esposa, principalmente no começo de tudo. E a dela, obviamente, se torna a criança, né? E aí o cara sente falta de um pouco dessa, vou chamar de atenção, mas não é nem atenção assim, mas dessa energia voltada a uma preocupação ao que também vai fazer ele bem, vai fazer a vida dele melhor e mais confortável ali. Vocês entenderam, não é melhor e mais confortável, mas é essa harmonia toda do casal. E aí, pra ela, acabou de sair uma criança de dentro dela, que se ela não tomar todos os cuidados do mundo, essa criança
sei lá o que vai acontecer, tem medo da criança morrer, tem medo da criança ter algum problema, principalmente mães de primeira viagem que tem todas as dúvidas do mundo, passam bastante por isso, né? Porque não sabe o que tá certo, não sabe o que fazer, não tem auxílio e tal. E aí a energia dela, a atenção dela vai virar pro filho ali. Tô falando aqui muito genérico e muito generalista aqui, mas é para vocês entenderem, tá? Tô dando uma explicação só para entenderem um ponto. E só que muda, sacou? Só que muda a forma como a dinâmica acontece. Tá tudo igual, mas todos sentem que a dinâmica tá diferente, que a dinâmica mudou. E quando rola, por exemplo, uma traição, né? Eu tava falando que traição é algo muito horrível por uma relação. Isso acontece, sacou? E é engraçado porque acontece de duas formas. Primeiro que quando é descoberta e vira esse trauma todo e tal, não sei o que, a relação muda, porque essa confiança, um elo foi quebrado e tal, e mesmo que continuem junto, existe um fantasma ali que acaba assombrando, né? É muito difícil passar por cima disso. Conheço gente que passou e que viveu bem e que tranquilo, mas muda, né? Pelo menos por um bom tempo muda a relação entre o casal ali. E também muda quando a pessoa tá traindo, porque obviamente quando é impossível você se relacionar com alguém e manter o mesmo nível de atenção e carinho e prioridade que você mantinha com a outra pessoa, né? É muito difícil. Então também muda, porque a pessoa, você, né, se você estiver traindo a pessoa, vai estar com foco em outro lugar, com atenção em outro lugar, seja tentando esconder provas, seja tentando criar condições para que você possa aproveitar da sua traição, seja para ocultar esses assuntos, para evitar que esses assuntos aconteçam e tal. E isso muda o comportamento assim das pessoas, né? É muito ruim, é muito nocivo pro relacionamento uma traição. E porra, né, é foda, é um impacto grande, você cria uma dor na pessoa que você ama, que você não queria criar. Cara, o que eu quero dizer é que eu não estou passando pano e não estou dizendo que é legal e ok trair, né? Não estou dizendo que tudo bem trair. Eu estou dizendo que, infelizmente, por mais que a gente não tenha planos de trair, isso eventualmente pode acontecer, porque seres humanos são falhos, seres humanos falham, tá? Seres humanos, eles vão ser suscetíveis aos mais variados tipos de falha aí. E todo mundo que se relaciona deveria estar ciente dessa possibilidade. Deveria olhar para o mundo ciente dessa possibilidade. E de novo, assim, não tô falando que é para aceitar, que é para ser legal, que tudo bem então. Não é tudo bem, não é legal, né? E aí que é foda, porque eu falo disso lá na minha caixinha às vezes, e as pessoas acham que eu tô passando pano pra isso. Então o cara vem falar, o cara tipo, traí minha esposa 2 vezes e tal, tô arrependido, ou sei lá, qualquer coisa, sacou? E achando que eu vou falar pra ele, tipo, nossa, não, tá tudo bem, você errou, tá certo, né, agora melhora. E não é isso, tá ligado? Não é isso. Se você traiu, porra, eu entendo. As pessoas são falhas, a gente falha, mas você deu mole.
E infelizmente deu mole, não tem essa, tá ligado? Tem que lidar com os BO, tem que assumir as dores, tem que sentir o peso a consequência dos atos. Isso tem que sentir, tem que passar por isso. Porque senão é aquela sensação de que, porra, eu sofri ali, mas como eu não tive consequência, como nada aconteceu, é só fazer de novo, tá ligado? É só fazer de novo que tá tudo bem. E mesmo que a consequência seja só o desgaste emocional de debater isso, de colocar em panos limpos, eu acho que é preciso sentar e ser muito aberto com isso, quando isso acontece. Mas os seres humanos são falhos e todo mundo que se relaciona deve estar ciente dessa possibilidade. E também deve estar ciente da impossibilidade de controle sobre isso, né? E aí é uma parada que eu fico puto, porque existe um monte de gente tentando colocar motivos para traição, né? Assim, então, sei lá, a mulher trai o cara, e aí o cara vai falar, aí ela vai falar assim, mas você também não, sei lá, não me procura no sexo, mas você também não faz não sei o que, por isso eu te traí. E não é por isso. Traiu porque traiu. Traiu porque tava com tesão, traiu porque tava com vontade, traiu porque achou que ia ser bom, porque na hora parecia um bom estímulo. Traiu porque traiu, sacou? E enquanto a gente se esconde atrás dessas desculpas, né? É quase que culpar a outra pessoa pelo nosso erro, né? É isso que esse tipo de coisa faz. Enquanto a gente faz isso, a gente não está assumindo pra gente mesmo que a gente tá errando. A gente não acha que tá errando. E aí, isso não vai acontecer só uma vez, sacou? Isso não vai acontecer só uma vez. Porque se você não acha que teve erro, acha que tem razão e que a culpa ainda é da outra pessoa, infelizmente, você não tem por que parar de fazer isso ou evitar fazer isso, né? Mas também, de novo, não faz da outra pessoa que cedeu aos impulsos um monstro. Faz de uma pessoa falha que precisa reconhecer seus erros e que precisa trabalhar isso, precisa entender por que ela está fazendo isso, né? Por ela mesma, né? Pela própria pessoa, né? Por que ela está fazendo, ela ou ele estão fazendo isso. E quando você entende que vai acontecer, você querendo ou não, que você não tem controle sobre a outra pessoa, né? Que tudo que você pode fazer, obviamente, é ser uma pessoa carinhosa, ser uma pessoa atenciosa, ser uma pessoa que valoriza a presença do outro, ser uma pessoa que tá, né, de fato na relação ali. Mas que se você ficar em cima, se você ficar pentelhando, se você ficar cobrando o horário, se você ficar vasculhando o celular, se você ficar neurando em cima disso, você não vai impedir da traição acontecer. Você não vai impedir. Ela vai acontecer. Você querendo ou não, você gostando ou não, você em cima ou não. Porque a verdade mesmo é que a traição ela não acontece, é óbvio que pode acontecer, mas ela normalmente não acontece no desenvolvimento de um sentimento romântico ali, tá ligado? É muito mais numa sensação de aventura muito momentânea que surge dentro de uma oportunidade. É óbvio que existe o jeito também de duas pessoas, né, se interessarem e paralelamente começarem a desenvolver ali alguma coisa, uma traição e tal. Mas isso não tem controle sobre isso, sabe? Não tem um controle que você consiga ter para que isso não aconteça. E aí você só vai desgastar a relação. E aí eu tenho pra mim que essa neura com
com traição, esse ciúme louco, isso destrói mais relacionamentos do que a própria traição. É mais fácil você destruir um relacionamento ficando em cima, vasculhando a vida da pessoa, policiando o que ela faz, criando tensões, criando esse monte de estresse que vai desgastando ao tempo a relação, do que com a outra pessoa te traindo. Então, na ideia de proteger o relacionamento de algo horroroso que aconteça, você acaba sendo a própria pessoa que destrói esse relacionamento, né? Porque, sei lá, se a pessoa for te trair, ela vai trair, sei lá, uma vez na vida, outra na morte ali. Aconteceu, é sério, é grave. Mas se essa pessoa não trai e você tá o dia inteiro, todos os dias, criando um estressor pros dois, pro casal, você tem um estresse diário. Você tem um constante estresse que vai desgastando, e em algum momento a pessoa vai virar para você e falar: eu não aguento mais isso, eu não vou viver essa vida, essa não é uma vida que eu quero para mim. E aí você acaba, na tentativa de proteger aquilo, você acaba sendo quem desgasta, quem prejudica, né, o que tá acontecendo ali. Então é muito ruim esse tipo de comportamento. E aí na caixinha que esse cara, é um cara que perguntou isso, né, do ciúme e tal, que esse cara tem, que esse cara mandou, ele disse que eu entendo, que eu consigo pensar que não é nada, mas o ciúme ainda fica ali. E isso é trabalho constante, assim, é disciplina quase. Você sabe de alguma coisa e você racionalmente precisa desarmar essa bomba para ela não explodir ali dentro e virar um negócio ainda mais sério. Então, sei lá, tipo, sua namorada vai viajar a trabalho com um cara e eles vão, sei lá, num evento, eles não vão dividir quarto de hotel, mas eles vão, sei lá, ficar no mesmo hotel e vão, né, ter eventos juntos pra ir juntos, tá? É óbvio que você vai pensar assim, tipo, caralho, né? Olha a chance de dar merda aí. E aí, racionalmente, você tem que olhar e falar assim: bicho, se for acontecer, eu não tenho absolutamente nada o que fazer, eu só posso confiar nessa pessoa e esperar que não aconteça, tá ligado? E esperar que ela não tenha motivos para fazer isso, porque senão você vai estressar tudo, vai criar um problema maior para ela, para você, e às vezes vai até dar uma ideia de que ela nunca nem tinha pensado, né? Porra, tá aí, né? Tá aí uma ideia que eu não tinha pensado. Olha que cara interessante aqui do meu lado, viajando comigo, né? Mas não, nem é isso, assim. É mais que, porra, você não vai controlar, bicho. E é melhor você racionalizar isso e entender que isso é uma coisa da sua cabeça, que isso é uma coisa que você não tem controle, e ficar tranquilo que, porra, se for acontecer, vai acontecer, você querendo ou não, e você vai ter que lidar com isso quando isso acontecer, assim. Então é mais ou menos assim que eu penso essa relação do ciúme, né? É meio condensada nesses 3 pontos, assim, de que, porra, ciúme é muito ruim pra gente. A gente precisa entender que isso é uma coisa da nossa cabeça e que se isso crescer, a gente fica maluco. A gente precisa entender que as pessoas são falhas e que elas vão acabar fazendo isso, a gente querendo ou não, né? E a gente tem que estar preparado, qualquer relação precisa estar preparada para que isso aconteça. E precisa também estar ciente que a gente não tem controle sobre isso, que se for acontecer, vai acontecer,
e vai acontecer onde a gente menos espera, não é nos lugares que a gente vai ficar vigiando nem nada. Se for acontecer, vai acontecer com o, sei lá, o cara que vende pão de queijo na estação de metrô, sabe? O cara que... Ou a mina que sei lá, que ele foi no restaurante, era garçonete e olhou diferente, e aí eles sorriram e ele achou ela no Instagram, sabe? Umas coisas dessas, assim. Não vai ser no modelo que a gente acha, no modelo de filme, uma coisa extremamente planejada, uma parada assim. Vai ser um negócio muito doido, cheio de conexões que não tem nada a ver, que nem a pessoa, que no final das contas a pessoa vai falar assim, tipo, caraca, como é que eu vim parar nisso, né? E a gente não tem controle sobre isso, assim. E aí, se a gente ficar alimentando esse sentimento, a gente vai acabar desgastando uma relação que a gente inicialmente achou que estava protegendo. Essa é a moral da história, sabe? Não tem jeito. Beleza, cheguei em casa aqui, uma longa viagem, 50 minutos aí mais ou menos de papo. Espero que tenha ficado bom. Se eu falei alguma merda, me desculpe. Papos que vêm assim da cabeça, sem pensar muito, eles não tem muita lógica, né? Vai e volta, dá voltas e tudo, mas é um bate-papo aí, muito honesto, muito sincero, pra gente trocar essas ideias aí com um pouco mais de profundidade, que a gente não consegue lá na caixinha de perguntas. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, curte esse vídeo para ajudar no meu trabalho aí, e se você gostou desse papo, compartilha com alguém. Beleza? Então fica aí, um grande abraço e valeu!